Esther. Hoje nossa última lição. Estive procurando a nova revista. Será esta revista que tem como título Janelas da Alma. Está bem pequenininho ali, mas está escrito Estudos Bíblicos no livro de Salmos, dos Salmos. Eu tentei fazer a compra para que a gente já estudasse a semana que vem, mas a editora desde sexta-feira não está mais enviando os pedidos. E não foi atraso nosso, porque elas lançaram a revista no dia que já não estavam enviando mais. Mas no dia 1º, dia 2 de janeiro, parece que já vão enviar. Então nos próximos 2 domingos, nós vamos estudar outros temas aqui. 24 e 31 também dá para a gente fazer uma lição diferente. E provavelmente lá no 1º domingo de janeiro já tenhamos a revista, ou no mais tardar no 2º. Mas hoje nós vamos terminar aqui. Com a ajuda dos irmãos, vamos fazer aqui um resumo, bem resumido, do livro de Esther. Capítulo 1. Banquete de Assuero. Então ele, para mostrar seu poder, para mostrar tudo aquilo que ele tinha, seu dinheiro, ele faz alguns banquetes, e como se não bastasse, no momento em que ele estava ali já bem embriagado, né, uma festa que durou muitos dias, ele pede para que a sua rainha venha se exibir. E ela não aceita ir à presença do rei com a coroa real. Dessa forma ela perde, digamos assim, este local de esposa do rei. E aí então no capítulo 2 percebemos que há um momento em que Esther foi feita rainha, como se fosse um concurso, Esther, muito bela, foi escolhida. E já lembrando, o tema principal aqui deste livro de Esther é a providência de Deus. A maravilhosa providência de Deus, que nós não enxergamos. Isso acho que vai estar na lição de hoje, A gente acha que enxerga tanta coisa, não é? A gente se acha especialista em tanta coisa. Com facilidade a gente julga as pessoas, julga os acontecimentos, julga os governos, mas nós sabemos praticamente nada. E vivemos dia a dia observando a providência de Deus. Então nós percebemos que esse texto, a questão do banquete de Assuero, da rainha Vasti que não aceita estar na presença do rei com a coroa real, a escolha de Esther, tudo isso é um caminho da providência de Deus. Termina o capítulo 2, quando nós vimos que Mordecai descobre uma conspiração contra o rei, e aí ele fala com Esther, Esther fala com o rei, e o rei é livre da morte. E nós falamos que, nesse momento, aparentemente Mordecai deveria ser exaltado, mas por algo que nós não sabemos por quê. Quem é exaltado? Amã. Um homem mau, um homem contra o povo de Deus, tão contra que depois de ver que Mordecai não se curvava perante ele, resolve não matar Mordecai apenas, mas matar todo o povo judeu. E a gente percebe que fosse bom, se os reis, se os presidentes, se os governadores, se os vereadores fossem homens de Deus, tementes a Deus. Mas na maioria das vezes esse mundo está perdido
e quem a gente vai ver lá no governo, né? Cada cidadão, né? Cada pessoa que a gente fala, só Jesus mesmo para nos salvar. E é o que aconteceu aqui, Amã. Amã. Um homem mau que não precisamos aqui voltar a contar toda a história dele, mas descobrimos aqui então que, diante desse decreto da morte dos judeus, Esther é convidada por Mordecai a interceder pelo povo. No primeiro momento ela não quer, diz que não poderia, mas depois ela pede para que aquelas pessoas jejuassem, orassem, e ela vai ao encontro do rei, e o rei a recebe, dizendo que ela poderia pedir qualquer coisa, mas ela pede para que fizesse um almoço, uma comemoração, né? Recebesse Amã para um banquete. Naquele dia, mais uma vez o rei, peça o que você quiser, e ela disse, eu quero um banquete amanhã também, né? No outro dia. E nesta noite, agora eu vou acertar, hein? Nesta noite, o rei Assuero, tá certo o nome do ser, né? Ele perdeu o sono, e nessa insônia ele pede para que trouxesse lá os livros. Quando ele, ouvindo na leitura dos livros, ele lembra aquela história lá do final do capítulo 2, de Mordecai, que descobre uma conspiração, e descobre que não foi feito nada a favor de Mordecai. E no banquete ele resolve conversar com Amã, o que se deve fazer para honrar um homem que é importante para o rei. E Amã, pensando que era ele, diz, anda pela cidade num cavalo, com a coroa, né? Sabemos bem a história. Ali começa, digamos assim, o fim de Amã. A sua mulher, como as mulheres sempre sábias, né, dizem, ela disse aqui no final do versículo 13, Esther 6,13, certamente cairás diante dele. Então, neste outro banquete, Amã é denunciado por Esther, e ele assim foi condenado à morte. E aí nós chegamos no capítulo 8, quando os judeus são autorizados a resistir, ou seja, se existia um decreto para a morte dos judeus, esse decreto não poderia ser cancelado, mas outro decreto poderia ser firmado, e esse outro decreto era quase que meio oposto do primeiro, né? Que falava a respeito da autorização aos judeus para resistir a essa luta. E nós estudamos então na semana passada, terminamos aqui neste lugar, né, em que as pessoas ficaram felizes por essa notícia, e tudo estava mudando, porque agora Esther ganhou lá os dinheiros de Amã, Mordecai foi exaltado, já era o segundo junto ao rei, e Esther deu seus bens para ele. Então havia uma grande questão de favor para o povo de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 e o capítulo 10, que tem como título Guerra Santa. Guerra Santa. A introdução, sabiamente, aqui o autor já vai direto ao ponto. Não sei quantos leram, espero que todos nós, né? O capítulo 9 e o capítulo 10 de Esther, mas principalmente o capítulo 9, quando nós lemos aqui, nós vemos muita violência, os judeus matando outras pessoas. Tem um momento que Esther pede a cabeça dos filhos, né? Que seja assim, não é a cabeça, né? Que dependure em forca
os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então, a lição já foi direto nessa questão, porque esse problema, ou essa questão aqui, é muitas vezes um argumento de não crentes, de ateus, para retratar, de forma cética, oposição à fé. Mas que fé é essa? Que Deus é esse lá? Mandar matar aquelas pessoas todas, né? E o título da lição, Guerra Santa, ele vem explicar um pouquinho isso. Eu vou colocar aqui a frase principal aqui. Guerra Santa, que nada mais é do que a batalha entre o Senhor e o diabo, entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Na realidade, o próprio Deus costuma ser retratado como um guerreiro que luta no lugar do seu povo, Israel, contra os seus inimigos de carne e osso. Então a gente volta lá em Gênesis, depois da queda do pecado, houve essa quebra, e um irmão mata o outro, e aí a Bíblia fala, que haverá sempre essa luta entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, entre os filhos de Deus, entre os descendentes do Senhor e aqueles que são povo, que não são povo de Deus. E essa luta é do Senhor. Então o que você está falando? A ideia aqui é que a gente pode guerrear e tem que matar quem não é crente, né? Não é isso. Em algumas situações, a Bíblia relata questões aqui que são muito claras a respeito desses dois povos. O que estava acontecendo aqui? Os judeus foram colocados em pena de morte. Se eles não reagissem, quem ia morrer? Eles iam morrer. Foi-lhes dado o direito de se defender. Aí a pessoa fala, mas que violência, né? Como que mata? Como para defender precisa matar? Às vezes precisa, né? Como que é uma guerra? Mas imagina você estar lá na sua casa, vem um assaltante, alguém lá, com uma arma lá, e de repente você vai tentar o quê? Defender a sua família, defender a sua vida. Você não atacou, você não foi na casa dele, você não saiu da sua casa para atacá-lo, mas ele veio atacá-lo. Então, é o tal da legítima defesa. Em certas situações, a única forma de impedir uma pessoa dessa é acertando nela, seja o que for lá, se você não tiver uma arma ou alguma coisa. Isso dá para se entender muito bem. E como ele diz aqui, no quesito Guerra Santa, a ideia da luta, é o próprio Senhor que está lutando. Por que é o próprio Senhor que está lutando? Toda essa história aqui, a gente percebeu que foi Deus caminhando, a providência de Deus indo ao encontro do quê? Daquela possibilidade deles serem libertos. Porque quem tentará acusação contra o povo de Deus? Quem pode matar o povo de Deus? Só o Senhor pode permitir isso. O Senhor é aquele que tem poder. A gente vai ver isso aqui nos demais pontos. Mas eu queria então, de forma resumida, tentar trazer essa questão da introdução aqui. Que ele diz, narrativas sobre matanças fazem com que algumas pessoas tenham reações mais variadas, desde arrepio até completa ojeriza, e até algumas pessoas utilizam dessas narrativas com o objetivo de opor-se à fé, mas nós cremos que Deus é aquele que está por trás, que luta por nós, e essas batalhas vão acontecer, como é bem dito aqui, até em Apocalipse 19, apresenta Jesus como guerreiro que batalha contra as forças do mal. O inimigo será vencido, será derrotado. Mas muita gente usa esse texto de forma errada. Sim, a gente vê essas guerras aí, por aí. Não vamos entrar em detalhe de guerra de Israel, de tal, Hamas, seja o que for, mesmo porque a gente não tem conhecimento total disso, a gente tem ouvido falar bastante sobre isso, mas nós sabemos que às vezes há alguns homens que se levantam e fazem as suas guerras, mas Deus é aquele que faz
tudo, que faz as guerras, é aquele que está cuidando do seu povo, né? E a guerra nem sempre é uma guerra no sentido de faca, de tiro, né? É a própria questão da oposição que nós vivemos nesse mundo e como nós podemos viver essas oposições do mundo, seja ideológicas, como a gente tem vivido uma guerra ideológica, né? Com tantos conceitos aí que o mundo tem trazido, tantos nomes, tantas coisas erradas, mas nós vamos prevalecer, porque a verdade, a palavra é superior a essas ideologias todas que aparecem por aí. Se alguém quiser me ajudar aí, pode falar, viu? Fica à vontade, a gente tem bastante tempo e podem nos ajudar. Vamos lá? Ponto 1. Lembramos que vai ficar bem frisado aqui no texto, a partir do capítulo 8, que o edito real dava direito deles se defenderem dos agressores, e foi isso que eles fizeram, eles se defenderam. A palavra que eles não pegaram nos despojos lá, né, que seria os tesouros, os bens daqueles que eles lutaram contra, é repetida para afirmar que a intenção deles não era a guerra no sentido de tomar as coisas do outro, porque a gente vê muita guerra hoje, se você for analisar, a questão é dinheiro mesmo, né? Tem alguma coisa ali por trás. Aqui não, a guerra era em função da defesa, eles estavam se defendendo. Mas algo aconteceu, né? A mudança está acontecendo. Aqueles judeus que estavam oprimidos, que estavam chorando, agora estão alegres e estão mais fortalecidos. E a gente percebe aqui que tudo se inverteu. Amã planejou a morte, imaginou que aquele dia seria um dia de matança dos inimigos dele, né? Ou seja, do povo do Senhor, dos judeus. Mas aqui, o verso 1, diz aqui no final do verso 1, 9:1: no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. E a explicação está um pouquinho abaixo aqui no final do verso 2. Ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Final do verso 3 diz: o temor de Mordecai, ou seja, eles temiam Mordecai. Por quê? Porque Mordecai estava crescendo no seu poder. Que o texto fala que eles percebiam a mudança, né, que estava acontecendo. Olha o verso 4: Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Nós falamos até a respeito de alguns não-judeus que passaram, vamos dizer assim, né, passaram a ser judeus, ou a estar do lado dos judeus. E quando a gente vê aqui esse número de pessoas que morreram, é muito pequeno em relação à quantidade, à população daquele local todo. Mas ainda teve gente que se levantou contra o povo de Deus, mas foi muito pouco em relação ao que poderia ser. Amã então imaginou a morte dos seus inimigos, mas foram eles que foram mortos. Os judeus se uniram, aqui diz, nos versos de 2 a 16, temos uma narrativa detalhada aqui dessa guerra, né? Então os judeus se reuniram e para lutar contra seus agressores, ninguém podia lhes resistir, e mais uma vez eu repito, eles apenas se defenderam, não atacaram gratuitamente, e alguns que perseveraram em fazer o mal, foram esses que morreram. Ao todo,
os judeus feriram 75.000 inimigos, 500 apenas em Suzã. Entre esses estavam os 10 filhos de Amã. Quem quiser ler os filhos de Amã, para não colocar nome nos filhos, né? Aqui. Esses foram mortos. E a gente pensa, foi uma atitude de vingança, precisava fazer isso, o que os filhos têm a ver, né? Mas nós sabemos que naquela época, esses filhos, eles seriam os próximos a se levantar contra o povo de Deus. Aqui fala sobre terminar com uma geração que estava contra o povo de Deus. Então tem muito esse fato, essa questão aqui. Assuero, sabendo sobre o que estava acontecendo, ele relata a Esther o que tinha ocorrido, e Esther faz 2 pedidos, a gente já leu mais ou menos aqui, né? Primeiro é que a guerra santa continuasse no dia seguinte, somente ali na capital de Suzã, e segundo, que os cadáveres dos 10 filhos de Amã fossem dependurados no alto de um mastro, o que foi concedido pelo rei. Aqui é a explicação, mais uma vez, a respeito do que por que Esther fez isso, né? Não devemos entender que Esther tenha se tornado uma tirana ou sanguinária. Esther e os judeus estavam envolvidos em um conflito meramente político, não meramente político, mas um conflito sagrado. Então eles estavam interessados aqui em seguir em justiça, enquanto que os filhos de Amã, eles eram pessoas interessadas no mal. A morte dos filhos de Amã significava o fim desse mal. E por que colocar à vista? Para que ficasse bem claro para qualquer outro que porventura quisesse se levantar contra o povo de Deus, que a vitória tinha sido completa. Amã foi morto, e agora também os seus filhos, a sua geração estava morta. E aqui ainda a revista ressalta que Amã, os seus filhos dependurados, significava que eles estavam debaixo da maldição de Deus, né? Estar na cruz, significava estar debaixo da maldição. Isso que acontece aqui. Quer nos ajudar, Obed? Ajuda aí. Tem microfone? Eu costumo repetir sempre, que todos nós sabemos, mas às vezes a gente vai caminhando e não vai percebendo. Por exemplo, os judeus, eles sabiam disso, que a história ia se realizar dessa forma? Não. Eu estava lendo o livro de Jó, hoje de novo, eu gosto muito do livro de Jó. O começo da história, Jó sabia da história dele antes? Não. Talvez a dificuldade que a gente tenha de interpretar, tirar certas ideias de textos e de ensinos bíblicos, seja a nossa limitação. Que nós não sabemos o que vai ser depois, nós não sabemos que vai ser daqui 1 hora, sei lá quanto tempo. Então eu fico pensando que isso tudo, a Bíblia, João, final do Evangelho de João, se não me engano, diz assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino, para tirarmos lições dali. Nós vamos fazer a mesma coisa. O Brasil, por exemplo, está mais ou menos nesta ordem. Então nós, os cristãos, vamos se preparar, porque nós vamos ter que lutar contra as forças do mal, que são inimigos do povo de Deus, e assim por diante. Vamos nos armar para isso, para ficar de prontidão? Não é esse o ensino. O ensino é para obedecermos o projeto de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Só isso que nós podemos fazer hoje. Dobrar os nossos joelhos. O que a Esther pediu para fazer na hora que o sapato apertou? Vamos orar e jejuar. Eu vou fazer isso, você faz isso, as pessoas que estão comigo vão fazer isso, e Deus vai agir da maneira dele. Eles não tinham tanta certeza assim que Deus ia agir dessa forma. Tinha o rei lá com o edito que não podia ser mudado. Começa por aí. Mas pode fazer-se uma emenda nessa lei, né? Então, eu fico às vezes preocupado de certa forma, mas feliz de outra forma, porque
o nosso limite não dá condição de sabermos o que está acontecendo em Israel hoje. Houve um ministro lá que citou Moisés, mas quem garante que não é pecado deles? Deus age contra os seus também, quando eles falham, quando eles erram, ou não? Claro que sim. Então, eu quero dizer o quê? Que a nossa limitação nos barra nesse sentido de entendermos o porquê disso depois. Nós conhecemos a história daqui para trás, mas não conhecemos um palmo para frente aí de nada. Então, o que cabe a nós? Nos humilharmos diante de Deus, buscarmos a orientação da sua palavra, nos firmarmos nela cada dia e sabermos, acreditarmos que foi dito aqui, não foi uma vingança, foi uma defesa. Esse era o projeto de Deus desde o começo, a providência de Deus ali e aqui, e vai seguir até quando houver terra, gente na terra. E os seus, como Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra o seu povo, que é a igreja. Sabemos que Deus é soberano e Deus cuida de todas as coisas. E a história, né, ela aqui na terra, ela não vai ser perfeita, né? A gente vai ver isso lá no último ponto da lição. Parece que está tudo bem, né? Está tudo muito bom, mas não é bem assim. Mas vamos seguindo aqui. Ponto 2, celebração. Esse ponto eu achei muito interessante, porque eu acredito que nós celebramos pouco as nossas vitórias. A gente às vezes luta tanto por uma coisa, por uma conquista, e quando ela acontece, a gente às vezes nem lembra, ou já põe outro problema na frente para se preocupar. Essa questão de datas, né? Uma data específica aqui para se comemorar. A gente não tem um caderninho. Você tem um caderninho de datas? Acontecimentos maravilhosos na vida aconteceram muitos, não? Só nesse ano. A gente deveria ter uma agenda dessas datas. Nesse dia eu fiz a minha profissão de fé, isso a maioria sabe. Nesse dia eu entrei para a faculdade. Nesse dia eu venci uma enfermidade. A gente sabe, venci a enfermidade e tal. A gente tem que ter mais datas, né, para a gente lembrar e comemorar, porque muitas coisas boas acontecem na nossa vida e nós precisamos comemorar. Mas vamos ver o que eles fizeram. Aqui no capítulo 9 apresenta aqui uma comemoração, né? Ele começa dizendo que é interessante que Esther comece com festa e depois termina com festa, e os convites que foram feitos, né, é algo que dá para se comparar, mas isso aqui não é o mais importante. Aqui disse que os dias 14 e 15 do mês de Adar foram de grande celebração, pois os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. Essa celebração era um elemento extremamente importante na Guerra Santa, pois o alarido do povo permitia que fosse dado louvor a quem era devido, e Deus era louvado de forma pública pela vitória conquistada e pelo sossego concedido ao povo. Então, essa festa é importante. A lição que vai falar, né? Nós fazemos isso, né? Nós comemoramos isso. Depois ele vai falar no final que ele está falando a respeito da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma comemoração. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos comemorando a nossa vitória. Nós estamos comemorando a vitória de Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou. E nós fazemos isso, não um dia do ano, um dia específico, mas nós fazemos várias vezes, porque isso é importante, celebrar, lembrar isso. E não precisa fazer festa, né, irmãos? Todo dia a gente acorda de manhã e está comemorando, obrigado, Senhor, por mais um dia, pela salvação. Acho que não passa um dia sem a gente agradecer a Deus pela misericórdia, pela bondade do Senhor, né? Então isso é celebrar aquilo que nós cremos, aquilo que nós estamos vendo. E aqui no caso é o sossego. E é curioso perceber que a data que foi dada, né, foi exatamente a data que foi marcada para a morte deles, foi a data que se comemorou a vida, o contrário, né? Então a celebração, essa aqui era uma festa
que Mordecai, Esther, aqui você percebe que há uma ordem, né, para que se comemorasse essa festa. E olha aqui, ó, a celebração é oficializada como uma festa judaica por Mordecai, que enviou cartas ao longo de todo o império, determinando que os judeus celebrassem essa data todos os anos. E é então a festa de Purim. Vamos ver se a gente decora para guardar, se algum dia alguém perguntar o que é a festa de Purim, a gente lembra. O que é pur aqui? Lançar sorte. Lá no capítulo 3, verso 7, eu vou ler aqui na NVI, que diz o seguinte: em abril, no 12º ano do reinado de Xerxes, foram lançadas sortes, chamada Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano, que era a morte dos judeus. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois, ou seja, Amã resolveu lá, na cabeça dele lá, que ele queria que os judeus fossem mortos. Ele conseguiu a autorização do Assuero, e foi lançado sorte. O que é isso? É um sorteio. Que dia que é? Joga lá. E caiu que dia? No caso aqui, 7 de março, que seria quase um ano depois. Acho que ele deve ter ficado bravo, né? Acho que ele queria que fosse na semana que vem, né? Mas demorou um ano ainda. Pode falar. Lançou a sorte. É interessante isso, que pode-se pensar dessa forma e pode-se pensar da forma que ocorreu. Por quê? Porque daí dava tempo dele se programar para fazer isso tudo. Mas o que está me chamando a atenção é o seguinte: não bastava ele executar o Mordecai, já estava resolvido. O Mordecai era o problema dele. Mas nós já vimos em umas lições que essa briga dele com os judeus já veio lá de muito longe. Ele era descendente de um povo que Deus tinha mandado destruir totalmente. Veja bem, aí é chamada pedra no sapato. Por quê? E a Guerra Santa. Os reis lá de trás, que deviam ter destruído totalmente esse povo, não destruiu. Esse povo ficou uma minoria e ficou entre os judeus. E agora ele toma peito, como ele é um oficial do rei. Ele falou: opa, agora chegou a minha vez de vingar deste povo, quero matar todos. Não bastava o Mordecai. Então veja, o plano de Deus volta de novo aquilo que eu disse de início. Você consegue entender isso? Não. Nós conseguimos entender pela história do que aconteceu, o que vem acontecendo no povo dia a dia. Mas para quem está olhando para frente, Deus não dá essa capacidade, e o meu ponto de vista. Então ele já estava querendo fazer algo contra os judeus. Aí Mordecai vai lá e não se curva a ele, e ele deve ter imaginado: agora todo mundo vai querer não se curvar contra mim, né? Arrumou um jeito aqui de marcar um dia para executar o povo. E aqui a lição vai falar bem claro, acho que eu anotei aqui, ponto 2, né, que nós estamos, celebração. E aí essa frase que eu anotei: a sorte ou o destino do povo de Deus, a sorte ou o destino do povo de Deus não é deixada ao acaso e não é determinada por alguém, como Amã lançando sorte diante de seus deuses. Não, apenas Deus determina a sorte do seu povo. O inimigo vem tentar acusação, vem tentar marcar datas. Deus pode permitir. A gente tem o exemplo de Daniel, né? Quanto intentaram contra a vida dele, e Deus falou: não vai. E foi até bom, né? Porque o povo com certeza ficou sabendo disso. Era o tempo do povo buscar a Deus. Não aconteceu isso com Nínive, quando Deus mandou Jonas: vai destruir lá, vai lá anunciar a destruição, porque aquele povo não tem mais jeito. Quando o Jonas chega lá e entrega a mensagem, o povo fala: opa, nós temos uma chance.
de nos prostrarmos diante de Deus. Volta de novo na história da rainha. Não, vamos jejuar, vamos orar, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos confessar que nós somos falhos, que nós precisamos. Todas as histórias bonitas que nós vemos dos reis de Israel está diante disso. Eles se humilharam diante de Deus e Deus veio e os socorreu e os salvou. Por isso a gente não precisa ficar preocupado com as datas que o mundo marca, com os perigos, né? Nós estamos muitas vezes preocupados com algumas datas, com os problemas que surgem na nossa vida, e a gente se desespera. Tem que colocar diante de Deus, né? Precisamos sim nos preocupar com a nossa condição diante de Deus. Diante de Deus. E como você disse, em certas situações que uma data dessa é marcada, a gente ora mais, a gente busca mais o Senhor. Seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja alguma coisa que venha sobre a nossa vida, não vai nos afastar do Senhor. Se nós somos crentes, nós vamos aproximar mais de Deus, né? E reconhecer que Ele pode mudar todas as coisas. Então nessa questão, tinha uma data marcada para a morte do povo, e essa data foi a morte do inimigo. Deus mudou. Então a gente vive em situações difíceis, perseguições, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que determina todas as coisas. Por isso que eu disse a questão das datas, né? Nós precisamos marcar essas datas, porque se naquela data estava determinado alguma coisa ruim para nós e nós vencemos, nós somos muito gratos a Deus por isso, né? E eles fizeram isso. A festa eles deveriam fazer por todos os anos. Aqui, lembrar quando descansar dos seus inimigos, e não apenas isso, mas também lembrar de todos os acontecimentos governados pela providência de Deus. Esse seria um dia de lembrança dos atos salvadores do Senhor Deus. E não é isso que nós fazemos na Santa Ceia? Nós lembramos que Jesus morreu. Não é isso que nós fazemos no Natal? Nós lembramos do nascimento de Jesus. E não apenas lembrar, mas exatamente buscar os detalhes de tudo isso, né? Nós precisamos conhecer os detalhes daquilo que nos favorece. Por isso nós somos chamados a ler as Escrituras, a meditar nas Escrituras, conhecer, porque essa é a palavra da vida, é o que Deus deixou para nós. Nós não vivemos perdidos, nós temos a palavra da vida, da verdade para nós. Aí ele vai falar da Santa Ceia, O dia que comemorava a vitória deles se tornou o dia perene de regozijo e celebração. Tem algo parecido com isso mesmo, né? Ele não fala Santa Ceia ainda aqui, mas ele está se referindo a isso. A festa era um lembrete a todos os judeus da sua identidade como povo da aliança. Então quem está celebrando a festa é que faz parte, né? É interessante a celebração, né? O time vai lá e ganha um campeonato. Cada um de ir para casa só, né? Eles não vão para casa, vão para a rua comemorar. E quem está lá na comemoração representa o quê? Eu faço parte desse time. Eu sou um dos que venceu. Então quando nós celebramos, quando nós reunimos aqui na casa do Senhor, todos os dias é celebrar o Senhor com alegria. Nós estamos celebrando o quê? A nossa vitória. Ao mesmo tempo que nós estamos numa escola dominical aprendendo, nós estamos celebrando a nossa vitória. Nós exaltamos a Deus, glorificamos a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida e assim o servimos. Nós somos conhecidos e lembramos todas essas coisas. Purim, então, o que é a palavra? De lançar sorte, né? E aí então a gente percebe que é a festa desse dia que foi marcado para a salvação, para a vitória do povo, e assim eles se lembrariam da sua identidade. Mas não pode ter final feliz, né? O ponto 3 aqui chama realidade. Capítulo 10 é um capítulo curto, como diz aqui na lição, mas ele tem algumas informações importantes. Capítulo 10 de Esther diz: depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Eu não gosto muito de entrar em questão política, né? Mas o que a gente mais vê no mundo é invenção de impostos.
Vamos inventar um imposto único, depois esse imposto único vai ser um a mais, né? Não vai tirar os outros. Vamos fazer isso, vamos taxar aquilo, né? Vamos taxar tal coisa. Não estou falando que eu sou contra imposto, mas nós sabemos que é muito abusivo, nosso país é absurdo no que se refere. Eu penso assim, essas pessoas que são empresários são vitoriosos, né? Ou muitas vezes, infelizmente cai no jeitinho brasileiro, sonegando e escondendo as coisas, né? Quantos irmãos, né, que tem empresa que não conseguem e é assim mesmo. O Brasil é complicado. Então nós percebemos que isso é uma realidade do quê? Do mal, o mal contra o bem. As pessoas querem, o diabo quer roubar, matar, destruir, né? Então é assim, as coisas são assim. Capítulo de Esther, então, capítulo 10, destaca a grandeza de Mordecai, destaca a grandeza de Esther, mas também destaca um rei que coloca aqui, impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, que fala da grandeza de Mordecai, né? Mordecai é grande, Mordecai é um homem que favorece o povo de Deus, mas quem é o rei? É o Assuero, é isso que diz a lição aqui. Deus colocou paz, Deus colocou vida, segurança, mas ainda havia oposição, ainda havia um pouquinho do que nós sabemos que é o controle, que é a maldade do mundo. A frase que eu destaquei aqui: o autor do livro deseja que entendamos que sim, Esther e Mordecai trabalham para o bem e a paz do povo da aliança, mas Assuero é quem manda, ele é o rei. Então o livro termina com essa pesada taxação posta pelo rei. E nós sabemos que os judeus receberam descanso, mas os seus inimigos ainda estão à volta. Receberam descanso de todos os seus inimigos à sua volta, excesso de um inimigo, o próprio Assuero. Ainda há um exílio. O verdadeiro descanso ainda não tinha vindo. E nós sabemos, irmãos, que o verdadeiro descanso não é uma reviravolta na política. A nossa vitória não é uma batalha dessas que nós vencemos, seja contra a enfermidade, seja como alguma coisa que nós buscamos. A nossa grande vitória, a grande reviravolta, o dia que nós vamos festejar é o nosso dia, é o dia que o Senhor Jesus vai voltar. É o dia da redenção completa. Aqui nós vamos, pela graça de Deus, vivendo com alegria, não gemendo, com alegria, mas enfrentaremos dificuldades. E a nossa esperança maior é estarmos com o Senhor. Alguém mais quer nos ajudar? Só o Obed? Então, pastor, a gente vê, a lição fala da providência de Deus. Eu estava pensando sobre os irmãos do passado, né, falando da época de Esther, de Mordecai, a experiência que eles tiveram, né, a experiência, a espera. Nós vemos aqui o sorteio, né, as datas, tudo foram assim um tempo para eles poderem pensar, se preparar, jejuar. E
Estava pensando, trazendo para nós, né? Que a lição sempre, o objetivo é trazer para nós aprendermos. São tantas coisas que acontecem na nossa vida que cada um pode pensar em problemas que acontecem, dificuldades, e a gente não entende. Mas que a gente não pode esquecer que Deus tem o propósito, assim como teve o propósito na vida dos irmãos do passado, também tem um propósito na nossa vida, né? E como fala o objetivo para nós hoje, de saber que nós ainda estamos vivendo em um mundo, né, nesse mundo, em um mundo caído, um mundo em que há perseguição por todos os lados, e eu quero dizer como aqueles irmãos se prepararam com jejum, né, intercedendo. Nós também temos que ter essa visão de estar cada dia, como já foi falado, só estou repetindo aqui, mas de estar assim sempre olhando e pedindo a intervenção de Jesus, conforme o senhor acabou de dizer, que só vai ser concluída quando Jesus voltar. Então nós estamos inseridos sim nesse mundo de dificuldades, de problemas, mas que nosso olhar, o nosso objetivo não pode fugir de maneira alguma que Deus está cuidando do seu povo. Isso é a minha. Tem uma palavra que eu gosto muito de citar, é a questão de falar, você é otimista ou pessimista? E na verdade às vezes a gente não tem que ser nem otimista e nem pessimista, tem que ser realista. Só que um realista otimista, né? Não é um realista desanimado. O que eu quis dizer com isso? A gente não tem que ser otimista daquele estilo que está tudo ruim, não, está tudo maravilhoso, não tem problema, né? Isso é mentira. Se tem problema, nós temos que resolver. Ignorar problema é um problema, né? Se tem um problema, tem que tratar. E também não precisa ser pessimista no sentido de que tudo está ruim, sempre está ruim, e não consegue ver bem nada. Quando a gente fala de realista, é exatamente isso, é a realidade. Nós temos coisas boas e ruins acontecendo o tempo todo, e nós mudamos aquilo que nós podemos, né? E nós precisamos de sabedoria para discernir o que nós temos que fazer, o que nós podemos fazer, não acomodar, né? Se dá para melhorar, o que nós vamos fazer para melhorar? Mas tem um momento em que nós enfrentaremos uma barreira que não tem como mudar, nós temos que viver daquela forma, sempre alegres. E essa questão também que nós acabamos de falar, não é ser desanimado, não, a vida só vai resolver quando estiver no céu. Não é, então vou viver de qualquer jeito, ou nem espero nada mesmo, né? Que às vezes a gente pensa, né, tudo é vaidade, né? Você sair da sua casa para fazer uma coisa, se você começar a analisar, eu preciso fazer isso, se eu não fizer, vai dar na mesma, não vai? Aposentado, né, Pedro? O Pedro está lá, resolvi pintar lá minha sala, mas e se ele não pintasse? Ia mudar? A sala ia ficar lá. Mas ele tomou uma atitude, ele fez alguma coisa, e a vida da gente é dessa forma. Eu estou trabalhando, mas e se eu parar? Mas viver com metade, né? Viver com o salário do Márcio, né? Vou parar. Então, se a gente começar a normalizar as coisas, eu vou seguir, eu vou fazer o que eu puder fazer, eu vou seguir adiante, eu vou fazer algumas coisas, e eu sei que nem tudo está perfeito, mas eu não posso desistir, não posso desanimar, mas eu também não posso ter aquela realidade, mas tudo está certo, agora eu vou alcançar, né? No mundo que nós vivemos, né? Quando é passado na internet aí, você consegue, você vai, né? Esse pensamento positivo aí, não consegue, nem todo mundo vai conseguir. Tem as pessoas que vão alcançar certos cargos, certas profissões, certas coisas, outros não. Então a gente sabe que não é assim o mundo. Alguém vai ser desempregado, o outro vai ser empregado, e as coisas vão acontecendo. E nós não podemos desanimar.
Sabemos que o céu será o momento que vai ter a parte perfeita, mas nós não podemos desanimar e devemos seguir mesmo diante dessas questões. Porque o povo que acabou de ter uma vitória, festejar a vitória, aí recebe a notícia: mas vai ter um imposto alto. Desistir dessa vida, né? É igual o povo lá no deserto, né? Acabou de ser liberto de Faraó, mas está reclamando: mas comer essas coisas aqui eu não quero. Não, você pensa, cara, você acabou de ser liberto do cativeiro lá, você acabou de ser liberto da escravidão. Olha como era ruim ser escravo, você esqueceu? Então nós sabemos que nós somos libertos, que nós somos salvos, que nós temos uma vida boa com Deus, mas nós vamos enfrentar dificuldades. E na conclusão, acho que nós já falamos isso aqui, né? Só repetindo. Conclusão: parece que estamos lendo a nosso respeito, não é mesmo? Nós também experimentamos momentos de grande reviravolta, nos quais descansamos de inúmeras dificuldades e tormentos que se abatem sobre nós, mas sabemos que ainda não é o descanso definitivo. Não é o descanso definitivo. E a gente precisa então entender e conviver com essas coisas, as dificuldades. A vida acontece no durante as batalhas, não é só quando encerra. Muita gente se entristece porque luta tanto, a hora que conquista uma batalha, mas agora vamos começar outra, né? Às vezes outra mais dura, outra mais difícil. Então não podemos desanimar, mas temos que nos alegrar, celebrar com aquelas batalhas que vencemos. Como eu acabei de dizer, já faz tempo, né? Lá no começo, nós comemoramos pouco, nós guardamos pouco as lembranças. Hoje nós começamos a escola dominical cantando: te agradeço, meu Senhor, por tudo que tens feito. Chegamos no final do ano, tantas coisas aconteceram, e a nossa memória parece curta quando a gente vira o 2024, né? Aí quase que esquece o que aconteceu no outro ano, parece que ficou para trás. Mas vamos recordar das nossas vitórias, as nossas vidas são abençoadas por Deus dia a dia, e nós somos gratos, devemos ser gratos por isso. Lembrando que o nosso Deus, Ele vence essas batalhas. Aí que a lição fala novamente sobre a Guerra Santa, né? O grande inimigo, Satanás, será vencido, totalmente, já foi vencido. Mas nós temos o Senhor como nosso Rei, como nosso grande, aquele que batalha as nossas batalhas. Na aplicação, você tem celebrado a vitória de Jesus na verdadeira Guerra Santa, por meio da qual Ele tem garantido um perfeito descanso futuro? Pode falar. Fala sobre? Tá, na conclusão, né? Nesta lição, em 2 ocasiões foi perguntado: temos algo parecido com o que os judeus fizeram em Purim? Parecido, mas muito melhor. Aproveitamos aos domingos os cultos, as celebrações da Santa Ceia, aos quais o Senhor nos convoca, e celebremos com grande alegria a vitória que temos em Cristo Jesus. Então, temos sim algo para comemorar. Aos domingos, aos cultos, às celebrações da Santa Ceia, celebramos essa vitória que nós temos em Jesus. E aqui na aplicação, quando ele fala de celebrar essa vitória da Guerra Santa, é interessante que a gente venceu a luta contra o mal, contra o pecado, saímos das trevas para a luz, estávamos mortos e agora estamos vivos. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos batalhas diárias, né? Porque o inimigo quer nos tentar, quer nos afastar, quer nos levar ao pecado, e nós sabemos que precisamos nos firmar na vitória. Ainda na aplicação diz: você tem a devida consciência de que
ainda vive em uma espécie de império persa, ainda sujeito a enfados e ainda lidando com açoeiros que pesam sua mão sobre você? Quantos líderes, né, que pesam a mão contra o povo, principalmente contra o povo de Deus. Que isso o faça anelar pela vinda do verdadeiro Rei, quando desfrutará do verdadeiro e definitivo descanso. Que Deus assim nos abençoe.